Você sabia que o Sonic, o personagem mais veloz dos jogos, tem um segredo tão bem guardado que nem mesmo os fãs mais dedicados desejam descobrir? Esse segredo muda completamente tudo o que você pensou saber sobre as histórias infantis do Ouriço Azul. Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vou revelar algo que vai fazer você questionar tudo o que perdeu saber sobre o Sonic. Se você cresceu jogando os games ou lendo as histórias para seus filhos, prepare-se para uma revelação impressionante. Por décadas, milhões de pessoas em todo o mundo seguiram as aventuras do veloz ouriço azul, mas existe um elemento oculto na criação do personagem que a SEGA nunca quis que descobríssemos. E não, não estou falando sobre teorias conspiratórias de fãs ou rumores da internet. Estou falando de um detalhe confirmado pelos próprios criadores originais em documentos que pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Mas antes de revelar esse segredo, preciso contar como essa descoberta aconteceu. Em 2018, um antigo funcionário da SEGA encontrou uma caixa empoeirada no porão de sua casa. Dentro dela, havia anotações originais do desenvolvimento do primeiro jogo do Sonic, datado de 1990. O que ele encontrou nessas anotações deixou a comunidade de fãs completamente chocada. Você provavelmente já se perguntou por que o Sonic é azul e corre tão rápido, certo? A explicação oficial sempre foi que ele representa liberdade e velocidade, valores que a SEGA queria transmitir nos anos 90 para competir com o Mario da Nintendo. Mas isso é apenas o que eles queriam que nos credenciássemos. A verdade é muito mais profunda e significativa. Nas anotações originais, o criador Naoto Oshima revelou que Sonic não foi criado para ser apenas um mascote de videogame. Ele foi concebido como uma metáfora para ajudar crianças a lidarem com a ansiedade e o medo. Isso mesmo que você escolheu. O que ninguém descobriu é que o Sonic foi criado com uma missão psicológica específica: ensinar as crianças a enfrentarem seus medos através das histórias. E aqui vem a primeira revelação surpreendente. A cor azul do Sonic não foi escolhida apenas por ser chamativa. Nas notas originais, Oshima explicou que o azul foi especificamente escolhido porque é a cor que psicólogos infantis associam a calma e tranquilidade. O objetivo era criar um herói que, mesmo se movendo freneticamente, mantivesse uma aura de serenidade. E não para por aí. Os anéis dourados que o Sonic coleta? Eles não são apenas pontos no jogo. Originalmente, cada anel representava uma ferramenta emocional que as crianças poderiam usar para enfrentar situações difíceis. É por isso que, quando Sonic é atingido, ele perde os anéis em vez de morrer instantaneamente. Uma metáfora para ensinar resiliência e recuperação. Imagine o impacto disso. Milhões de crianças ao redor do mundo estavam deliberadamente aprendendo técnicas de gerenciamento emocional enquanto jogavam o que parecia ser apenas um jogo divertido de plataforma. Mas o que realmente me deixou sem palavras foi descobrir que Doutor Eggman, o vilão careca e bigodudo, foi baseado em um verdadeiro psicólogo infantil que trabalhou com uma equipe de desenvolvimento. Esse psicólogo aparentemente tinha uma abordagem muito rígida e antiquada sobre como lidar com o medo infantil, defendendo que as crianças deveriam ser obrigadas a enfrentar seus medos de uma vez. A equipe criativa discordava dessa abordagem e transformava suas ideias no vilão que sempre tentava aprisionar pequenos animais em máquinas. E aqui está outra revelação que vai te chocar. Os Chaos Emeralds, aquelas joias coloridas e poderosas que aparecem nos jogos, eram originalmente chamadas de coragem cristalizada em documentos de design. Cada esmeralda representava um tipo diferente de medo que as crianças normalmente enfrentavam: medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de brigar e assim por diante. Quando Sonic coletava todas as esmeraldas, ele se transformava em Super Sonic, simbolizando uma criança que havia superado todos os seus medos básicos. É simplesmente inacreditável pensar que, enquanto estávamos apenas nos divertindo tentando passar de fase, estávamos absorvendo lições psicológicas profundas sobre como lidar com o medo e a ansiedade. Outro detalhe fascinante que quase ninguém sabe: as primeiras histórias infantis do Sonic continham mensagens subliminares cuidadosamente inseridas para ajudar as crianças a desenvolverem autoconfiança. Por exemplo, a famosa frase "Gotta go fast", preciso ir rápido, não era apenas um slogan sobre velocidade, mas um lembrete para crianças ansiosas não ficarem presas no ciclo de preocupação,
para seguirem em frente rapidamente, em vez de ruminar sobre seus medos. E você sabia que a SEGA procurou psicólogos infantis para criar os diferentes personagens que acompanham Sonic? Cada amigo do Sonic foi projetado para representar um tipo diferente de personalidade ou desafio emocional que as crianças enfrentam. Tails, o filhote de raposa de duas caudas, foi criado especificamente para abordar a questão do bullying e da diferença. Suas duas caudas, inicialmente motivo de zombaria, tornaram-se sua maior força, permitindo que ele voasse. Que mensagem poderosa para crianças que se sentem diferentes ou são alvo de bullying! Knuckles, a equidna vermelha, representa o manejo da raiva e da impulsividade. Ele é forte, mas muitas vezes envelhece antes de pensar, o que o leva a problemas. Através de suas histórias, as crianças aprendem sobre as consequências de agir impulsivamente. Amy Rose, a ouriça rosa, foi originalmente concebida para ajudar crianças a entenderem a perseverança e o valor de seguir seus sonhos, mesmo quando parece impossível. Você percebe como cada personagem aborda um aspecto diferente do desenvolvimento emocional infantil? Isso não é coincidência. Foi planejado desde o início. Mas aqui vem talvez a revelação mais chocante de todos. Nos documentos originais, havia planos para uma série de livros infantis do Sonic que nunca chegou ao público. Esses livros foram histórias específicas abordando diretamente medos comuns da infância: o medo do primeiro dia de escola, medo de médicos, medo de tempestades e outros. Cada história terminaria com o Sonic enfrentando e superando esses medos. Sabe por que esses livros nunca foram publicados? Porque os executivos da SEGA temiam que, se o aspecto psicológico por trás do Sonic se tornasse amplamente conhecido, os pais poderiam ver o personagem como uma ferramenta educativa, em vez de entretenimento, o que poderia afetar as vendas dos jogos. Eles queriam que o Sonic fosse visto como divertido e descolado, não como uma lição. É simplesmente extraordinário pensar que um personagem tão icônico da cultura pop tem essa profundidade escondida. E o mais impressionante é que essa abordagem funcionou. Durante décadas, o Sonic ajudou milhões de crianças a desenvolverem resiliência e coragem sem que elas sequer percebessem. E não para por aí. Em um detalhe que quase ninguém conhece, o famoso som Sega, que tocava no início dos jogos antigos do Sonic, tinha uma frequência específica escolhida para induzir um nível de estado de alerta e atenção no cérebro das crianças. Isso foi feito para que elas fossem mais receptivas às mensagens subliminares de enfrentamento do medo que viriam durante o jogo. Até mesmo os níveis dos jogos foram projetados com propósitos psicológicos. Os níveis aquáticos, onde Sonic não pode respirar por muito tempo e muitas vezes causam ansiedade nos jogadores, foram especificamente criados para simular situações de pressão controlada. A ideia era que, ao superar esses momentos no jogo, as crianças desenvolvessem melhor tolerância para situações estressantes na vida real. Quando você analisa as histórias infantis do Sonic publicadas nos anos 90, esse padrão fica ainda mais claro. Em quase todas elas, há um momento em que Sonic enfrenta algo que parece impossível de superar, uma metáfora direta para os desafios da infância. E em cada história, Sonic encontra uma maneira criativa de resolver o problema, ensinando às crianças que não existe obstáculo insuperável. Um fato que realmente me deixou visível. Em 1993, uma escola primária no Japão contribuiu para um pequeno estudo não oficial com 40 crianças com ansiedade. Metade delas recebeu terapia convencional e a outra metade jogou Sonic por 30 minutos, 3 vezes por semana, além da terapia. Após 2 meses, o grupo que jogou Sonic mostrou uma redução significativamente maior nos níveis de ansiedade. Esse estudo nunca foi publicado oficialmente, mas foi mencionado nas anotações. E sabe o que é ainda mais fascinante? Yuji Naka, um dos principais criadores do Sonic, revelou em uma entrevista obscura em 1997 que ele próprio sofria de ansiedade quando criança. Criar o Sonic foi, de certa forma, sua maneira de criar o herói que ele gostaria de ter tido na infância. Alguém que enfrentava o medo de frente e com um sorriso no rosto. É por isso que o Sonic está sempre sorrindo, mesmo nas situações mais perigosas. Não é apenas uma característica de design, é uma mensagem subliminar poderosa para as crianças.
você pode enfrentar seus medos com confiança. Outro elemento que pouquíssimas pessoas sabem: as músicas tema do Sonic foram compostas seguindo princípios da musicoterapia. As melodias otimistas e energéticas foram projetadas especificamente para elevar o humor e reduzir a ansiedade. Não é à toa que, mesmo décadas depois, ouvir a música de Green Hill Zone instantaneamente nos faz sentir bem. Mas talvez a prova mais contundente desse propósito secreto do Sonic venha de um teste de marketing interno da Sega que nunca foi divulgado ao público. Em 1992, a empresa realizou uma pesquisa com 200 crianças que jogavam Sonic regularmente e 200 que nunca tinham jogado. Os resultados mostraram que as crianças do grupo Sonic relataram níveis significativamente menores de medo em situações novas e desafiadoras. Isso explica por que o Sonic se tornou tão absurdamente popular em um período tão curto de tempo. As crianças não estavam apenas respondendo a um personagem legal e jogos divertidos. Estavam respondendo deliberadamente a um personagem que as ajudava a lidar com seus medos e ansiedades mais profundas. Existe ainda outro aspecto fascinante que quase ninguém conhece: o Doutor. Eggman nunca realmente machuca ninguém em suas maldades. Ele captura animais e os coloca dentro de robôs, mas não os fere. Isso foi uma decisão deliberada dos criadores para representar como o medo de aprisionamento, mas não de vingança. Quando Sonic liberta os animais, é uma metáfora para liberar-se do controle do medo. Um dos documentos encontrados continha uma citação fascinante de Naoto Oshima. Queremos que as crianças entendam que a velocidade do Sonic não é apenas física, mas mental. A capacidade de processar e superar medos rapidamente, sem deixar que eles te desacelerem. As zonas especiais, aqueles estágios psicodélicos onde Sonic coleta as Chaos Emeralds, também têm um propósito psicológico. Elas representam o estado mental caótico que sentimos quando estamos ansiosos. Navegar com sucesso por esses labirintos coloridos e rotativos simboliza encontrar claramente em meio ao tumulto emocional. Em 1994, a Sega até o mesmo contratou secretamente um consultor em desenvolvimento infantil para avaliar o impacto psicológico de seus jogos. O relatório desse consultor, que faz parte dos documentos encontrados, elogiava o Sonic como um exemplo primoroso de educação emocional disfarçada de entretenimento. E aqui está uma revelação que realmente vai te surpreender. Nas notas do design original, Sonic não ia ser um ouriço. Inicialmente, os criadores consideraram fazer dele um coelho. A mudança para um ouriço veio depois que uma equipe de psicologia infantil revelou que os espinhos do ouriço eram uma metáfora visual perfeita para proteção contra o medo. Quando ameaçados, os ouriços se enrolam em uma bola espinhosa para se proteger. Foi só após essa observação que os designers decidiram que o personagem seria um ouriço, não um coelho. Cada aspecto do design do Sonic foi cuidadosamente pensado para fortalecer essa mensagem subliminar sobre enfrentar e superar o medo. Outro detalhe revelado: a postura do Sonic, com a cabeça inclinada para cima e o sorriso confiante, foi projetada especificamente com base em estudos que mostram que nossa postura física afeta nosso estado mental. Ao ver o Sonic nessa postura confiante repetidamente, as crianças aprenderam deliberadamente a linguagem corporal da autoconfiança. E as famosas sapatilhas vermelhas do Sonic? Elas não são apenas um detalhe estilístico. Nas notas de design, elas são descritas como sapatos da coragem, vermelho sendo a cor associada à bravura e determinação. A ideia era que as crianças associassem calçar os tênis com se preparar para enfrentar desafios. Um elemento particularmente fascinante é como o Sonic lida com o fracasso. Quando ele perde uma vida no jogo, ele não demonstra medo ou desespero. Ele faz uma expressão de leve frustração e tenta novamente. Isso ensina às crianças uma lição valiosa sobre resiliência. O fracasso não é permanente e você sempre pode tentar de novo. Isso explica por que tantos adultos hoje têm memórias tão positivas e nostálgicas do Sonic. Sem perceber, eles não estavam apenas se divertindo, estavam aprendendo lições importantes de vida que os ajudaram a se tornarem adultos mais confiantes e resilientes. É incrível pensar que um personagem de videogame aparentemente simples pode ter tido um impacto tão profundo no desenvolvimento psicológico de toda uma geração.
E o mais impressionante é que quase ninguém sabia disso, até agora. A SEGA nunca confirmou oficialmente esse propósito oculto do Sonic, mesmo após o vazamento das anotações originais. Quando questionados, representantes da empresa limitaram-se a dizer que Sonic sempre teve como objetivo transmitir mensagens positivas para crianças, sem entrar em detalhes sobre o aspecto psicológico. Mas os documentos encontrados são inequívocos. O Sonic não foi criado apenas como um mascote para competir com Mario. Ele foi criado como uma ferramenta psicológica disfarçada de entretenimento, com o nobre propósito de ajudar as crianças a lidarem melhor com seus medos e ansiedades. E talvez esse seja o verdadeiro legado do Sonic, não apenas como um ícone dos videogames, mas como um herói secreto que ajudou milhões de crianças a se tornarem mais brilhantes, sem que elas ou seus pais jamais soubessem disso. Da próxima vez que você jogar um jogo do Sonic ou ler uma história infantil sobre ele, preste atenção a esses detalhes. As metáforas sobre medo e coragem estão escondidas em plena vista, esperando para serem descobertas por quem sabe onde procurar. Se você achou essa revelação sobre o Sonic fascinante, então não perca nosso próximo vídeo. A verdadeira história do Sonic que nunca te contaram, onde vou revelar detalhes chocantes sobre a origem do personagem que a SEGA tentou manter em segredo por décadas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder. Agora, conte-me nossos comentários. Você já percebeu alguns desses elementos psicológicos nas histórias do Sonic? Sua visão sobre o personagem mudou depois deste vídeo? Estou ansioso para ler seus comentários.